Oi, gente, como vocês estão? Eu não tô bem, porque eu já refiz esse vídeo milhões de vezes e eu tô tentando fazer ele ficar perfeito. Só que primeiro eu não gostei, depois o som deu problema. E isso porque hoje eu trouxe uma creepypasta que é uma das minhas creepypastas preferidas de todos os tempos, tá? Eu tenho três creepypastas preferidas. Uma é Borasca, que muita gente conhece, clássica creepypasta. Eu tô pensando em trazer aqui uma série pro canal contando ela. A outra chama Vox e o Rei Bull, que é uma creepypasta maravilhosa. Eu acho que essa é a minha preferida. Só que eu nunca vi ninguém falando sobre ela no YouTube, em nenhum lugar. Eu com certeza vou fazer uma série dela também. E a outra que é a história de hoje. E o título dela é Se você está lendo isso, eu estou escondido na floresta e preciso de ajuda. E o motivo de eu ter regravado várias vezes é porque eu gosto tanto dessa história que eu queria que ficasse, tipo, perfeito o vídeo, entendeu? Eu queria que tudo desse certo. Então eu tô tentando. Também já queria avisar que essa não é uma creepypasta tradicional, que vai ter um monte de morte, um monte de sangue, monstros, essas coisas. Não. O foco dela é realmente a história. Eu acho que ela deveria ser considerada um clássico das creepypastas. Eu também não vou colocar muita expectativa. Eu quero que vocês assistam e no final vocês me falam se eu tô exagerando ou se é isso mesmo, se é realmente muito boa, tá bom? Então, sem spoilers, vamos começar. Se você não me conhece, meu nome é Gabi, esse é o Mukifo, e aqui eu falo sobre qualquer coisa que envolve terror, mistério, suspense. Então, se você gosta de passar medo, igual eu, se inscreve no canal, deixa o like, que isso me ajuda muito. Se você está lendo isso, eu estou escondido na floresta e preciso da sua ajuda. Eu sei que se eu simplesmente pulasse direto para a parte que eu preciso dizer, você acharia que eu sou louco e simplesmente pararia de ler. A bateria do meu celular está quase cheia, então eu tenho tempo para digitar uma explicação. Tempo. Sim, eu tenho isso de sobra. Eu espero que isso chegue em alguém e seja visto por qualquer pessoa que possa me ajudar. Eu acho que eu devo começar pelo começo. Isso pode ser a última vez que alguém ouve falar de mim por muito tempo. A história começa assim, como se a gente estivesse lendo uma mensagem que o protagonista mandou. O nome dele é Tim e ele conta que quando ele tinha 14 anos, a mãe e o pai dele se separaram e a mãe mudou de Lyons, nos Estados Unidos, para uma cidade na Irlanda e levou ele e o irmão mais novo dele, o James. E ele fala que no começo foi muito difícil para ele se adaptar com um novo país e uma cultura diferente da dele, mas apesar de tudo, ele fala que pelo menos ele tinha o irmão dele. Se havia uma coisa que eu e meu irmão amávamos era explorar. Há muitas colinas e florestas na Irlanda. E como não havia predadores como ursos ou lobos, minha mãe aceitava que fôssemos explorar o riacho local. Acho que ela estava lidando com muita coisa naquela época. Então, eu e meu irmão James saíamos e passávamos horas na floresta, brincando de faz de conta, fazendo mapas e subindo em árvores. E quando escurecia, voltávamos para casa planejando a aventura do dia seguinte. Aquele primeiro verão, antes da escola começar, foi uma daquelas lembranças que, quando adulto, você olha para trás e percebe que teve bons momentos. Mas infelizmente, essas foram as últimas lembranças assim da minha infância. Não tive dificuldades em fazer amigos na escola, mas ainda assim eu me senti estranho, sendo garoto novo, com um sotaque diferente. James estava tendo mais dificuldade. Ele era uma criança imaginativa, talvez um pouco imaginativa demais, o que provavelmente deixava alguns colegas desconfortáveis. Quando eu ia sair com os meus amigos depois da escola, James me acompanhava. Nossa mãe insistia que eu o levasse junto. Eu não tinha problema com isso, meu relacionamento com James era bom e geralmente não brigávamos, como a maioria dos irmãos. Eu acho que é porque ambos percebemos que além de nossa mãe, só tínhamos um ao outro depois da mudança. Meus amigos sempre ficavam hesitantes quando eu queria ir para a floresta. Pensando bem, olhando para trás, raramente encontrávamos outras crianças enquanto brincávamos lá. No máximo, alguns caminhantes, mas só. Faz sentido para mim agora, mas na época eu não conseguia entender o porquê. Foi preciso insistir muito para que um dos meus amigos me desse uma razão para evitar a floresta. O menino falou que nessa floresta existia uma lenda de um rei das fadas, e ele chama aqui o rei das fadas de Rei Fei, que em inglês é um dos significados para fada. Só que eu vou chamar de Fei porque eu acho que fada fica meio esquisito, né? E isso pode parecer estranho pra gente, mas na Irlanda existem muitas histórias de fadas, duendes e criaturas da floresta.
Só que para eles, essas criaturas não são tão amigáveis. E essa ideia de fada do bem vem mais de histórias de princesa e contos de fadas. Só que culturalmente no folclore irlandês, normalmente essas criaturas, principalmente as fadas, elas são traiçoeiras e elas querem te enganar. Mas enfim, o amigo do Tim conta pra ele sobre o Rei Fei e no começo, obviamente, o Tim acha aquilo esquisito e fala que o amigo tá zoando com a cara dele. Eu estou falando sério, as pessoas se perdem nessa floresta. A minha mãe conhecia uma pessoa que tentou encontrar o Rei Fei quando era criança. Ela entrou na floresta, disse as palavras e nunca mais saiu. Palavras? Eu ergui a sobrancelha para ele. Sim, você vai até um lugar na floresta e diz as palavras, e ele aparece. Ele não parecia querer me dar mais informações. Mas por que alguém faria isso? Sei lá, cara, por que as pessoas jogam Bloody Mary? Eu dei de ombros, percebendo que nesse contexto fazia sentido. É uma daquelas coisas que as crianças fazem para se assustarem quando estão entediadas. Ele voltou a atenção para o jogo que estávamos jogando, mostrando que havia terminado a conversa. Naquela noite, contar sobre o Rei Fei para James, meu irmão mais novo, foi o meu maior erro. James era um grande fã de teorias da conspiração, como o monstro do Lago Ness, o Pé Grande, ou qualquer criatura misteriosa. E saber que existia uma dessas, basicamente no quintal da sua casa, deixou ele obcecado. Ele tinha milhões de perguntas. Como ele é? O que ele faz? E quais são as palavras que têm que ser ditas? Eu não conseguir responder nenhuma dessas perguntas não diminuía sua curiosidade, apenas o encorajou a descobrir por conta própria. Na semana seguinte, ele vinha até mim com novas informações. Ele descobriu que o Rei Fei parecia um homem, com cabelo vermelho, e que ele gostava de jogos. E apesar de James conseguir descobrir muitas coisas, havia uma coisa que ninguém lhe contava: as palavras. Ninguém revelava quais eram, e isso o consumia. Sempre que eu saía com os meus amigos e James me acompanhava, ele ficava irritante. Meus amigos Sean, Lia e Brianna normalmente toleravam James, mas com essa nova obsessão dele, eu podia perceber que estavam ficando irritados. Vamos, pessoal, por favor, quais são as palavras? São palavras ruins? É por isso que vocês não me contam? James estava especialmente choramingando naquele dia. Tentamos ignorá-lo, focando na tela do fliperama. Sean, por que você teve que contar aquele conto de fadas estúpido pro Tim? Brianna bateu no ombro de Sean. Porque o maluco sempre quer ir na floresta. James rapidamente perguntou. Então você não acredita nisso, Brianna? Houve uma pausa antes da resposta dela. Claro que não. Os olhos dela se voltaram para mim por um momento. É apenas uma lenda para impedir as crianças de se machucarem na floresta. James viu sua oportunidade. Então me diga as palavras que eu paro de encher o saco. Antes que Brianna pudesse retrucar, foi interrompida por Leon. Brianna, só diga as malditas palavras que ele para de reclamar. Tá bom, ela bufou. Se afastou por um momento, retornando com um guardanapo, com as palavras rabiscadas. James estava pronto para arrancá-lo da mão dela. Calma aí, ela segurou o guardanapo mais alto do que ele podia alcançar. Escute bem, você não diz essas palavras em voz alta. Nem aqui, nem na floresta e nem em lugar nenhum, entendeu? Ela não olhou apenas para James, ela também olhou para mim, como se soubesse que eu teria que intervir e impedir James de tomar uma decisão estúpida. E mesmo que eu não acredite nisso, as pessoas agem de forma estranha quando esse cara é mencionado. Então não cria um problema. Ela baixou o guardanapo e James o pegou. Eu me inclinei sobre o ombro dele para ler as palavras. No tronco solitário, na clareira da floresta, o rei das fadas ali permanece. Bata 3 vezes, ele irá aparecer. O rei das fadas virá brincar com você. James não tirava os olhos do papel. Seus olhos percorriam as linhas, lendo-as repetidas vezes, como se tivesse medo que desaparecessem se ele olhasse para outro lado. Meus amigos pareciam satisfeitos por James não ser mais um incômodo. Mais tarde, quando voltávamos para casa, James finalmente falou. Eu sei onde ele está. O quê? Eu perguntei. O Rei Fei, eu sei onde ele está. Nós já estivemos lá antes. Pensei no poema no bilhete rabiscado em sua mão, seu punho apertando o guardanapo com força. Um tronco, sozinho, em uma clareira na floresta. Nós realmente tínhamos encontrado algo assim na floresta, perto da nossa casa. Uma visão estranha o suficiente para se destacar. Você realmente acha que é isso que o poema está falando? Eu ergui uma sobrancelha. Ele assentiu fervorosamente. Talvez a gente pudesse... Eu interrompi. Não,
Calma aí, você já tem suas palavras e prometeu que não ia ficar enchendo o saco. A gente não vai lá. Fiz questão de dar um tom definitivo às minhas palavras, para desencorajá-lo. Ele parecia ter deixado o assunto de lado. Na semana seguinte, James parecia ter voltado ao normal. Eu deveria ter percebido que era ridículo ele largar algo que estava obcecado tão rapidamente. Mas eu ainda era apenas um adolescente naquela época. Acordei numa manhã e vi nossa janela aberta, e meu irmão não estava lá. Se eu me apressar, eu posso alcançá-lo antes que ele chegue à clareira, pensei. Eu não fui rápido o suficiente. Ele já estava lá, sentado no tronco. James, você é louco! Gritei. O que há de errado com você? Você poderia ter se machucado aqui sozinho. Eu estou bem, além disso, eu sabia que você diria não se eu tivesse pedido para vir comigo. Por que idiota, James? A mãe nem sabe que estamos aqui, vamos voltar. No tronco solitário, na clareira da floresta. James, para com isso, já chega. O rei das fadas ali permanece. Bata 3 vezes, ele irá aparecer. Seu punho bateu no tronco em que estava sentado. Houve um farfalhar nas folhas, que me fez parar imediatamente. James, o rei das fadas virá brincar com você. Ele disse essas últimas palavras, olhando diretamente nos meus olhos. Lembro-me de nós dois prendendo a respiração, esperando que algum duende ou criatura surgisse dos arbustos. Segundos se passaram e nada. Cheguei perto do meu irmão e o agarrei pelo braço. Viu só? Nada aconteceu. Vamos voltar para casa. Puxei-o daquele tronco segurando firme em seu braço. Lágrimas se acumularam nos cantos de seus olhos. Desculpa, Tim, eu só... Me virei para encará-lo com raiva. Só o quê, hein? Queria desaparecer na floresta? Deixar nossa mãe desesperada? Não, eu só pensei que se eu encontrasse o Rei Fei e brincasse com ele, eu teria uma história legal para contar para as pessoas e elas iriam querer falar comigo. Sua voz era tão pequena, perdida no silêncio das árvores ao nosso redor. Suavizei meu olhar de raiva e soltei seu braço. Bom, talvez a gente possa construir uma casa na árvore ou algo assim. Provavelmente isso seria legal para contar para as pessoas, né? Me senti um idiota. James apenas assentiu. Foi nesse momento que a conversa morreu. Durante esse silêncio, percebi algo errado. A floresta deveria estar cheia de cantos e assobios dos pássaros, mas estava morta. O único som era o vento nas árvores e o estalo ocasional de um galho. Acelerei o passo pela floresta. Havia um caminho que levava direto para fora. Só que, quando olhei para frente, o tronco estava lá de novo. E estávamos de volta à clareira. Isso era impossível, nós não tínhamos feito nenhuma curva. Naquele momento, eu pensei que talvez estivesse tão focado em repreender James e depois confortá-lo que não prestei atenção no caminho. No entanto, o olhar confuso de James mostrava que ele estava tão surpreso quanto eu. Avançamos, ambos agora concentrados em garantir que saíssemos da floresta. E então nós ouvimos um grito de pássaro. O som fez meu sangue gelar. Não era claramente um pássaro. Era mais parecido com alguém tentando imitar um pássaro. Os olhos de James se arregalaram. Ele olhou para mim. Tim, vamos embora. Começamos a correr, rápido o suficiente para não tropeçar em raízes ou em arbustos. Mas não importava o quanto corrêssemos, o chamado do pássaro permanecia à mesma distância, sempre atrás de nós. Corremos mais rápido. Eu podia ouvir James soluçando enquanto corríamos, mas eu não queria virar a cabeça. Eu tinha medo de olhar para qualquer lugar que não fosse para frente. Eu não queria ver o que estava fazendo aquele som. Estava mais perto, eu tinha certeza. O que quer que fosse, estava vindo. À nossa frente, as árvores se tornavam mais espaçadas. Estávamos quase lá. Meus pulmões ardendo e minhas pernas arranhadas pelos galhos. E de repente, estávamos na clareira de novo. E lá estava o tronco. Só que desta vez, não estávamos sozinhos. No tronco estava um homem bem vestido, com cabelos vermelhos. Sua risada flutuava no ar como uma folha. Olá, meninos, chamaram por mim? Ele esperou por uma resposta. Bem, cheguei mais perto, vamos conversar. O homem no tronco nos acenou para chegar mais perto. Ele vestiu um colete fino e calça sob medida, da cor das folhas ao nosso redor, que pareciam brilhar levemente com detalhes dourados, quando o sol iluminava. Senhor, eu disse enquanto meu corpo tremia. Senhor não, Vossa Majestade. Seu sorriso tentava parecer amistoso,
mas só me deixava enjoado, como se eu estivesse olhando para o cadáver de alguém. James falou gaguejando. Vossa Alteza, Rei Fei? O homem sorriu, apontando para si mesmo. Pois é, em carne e osso. E você deve ser o James. Seus olhos viraram para mim. E você, o Tim. É um prazer conhecê-los. Não é comum ter tanta gente interessada em brincar comigo. E de outro país, então? Que prazer raro. Demorei a perceber que tanto eu quanto James estávamos andando para frente enquanto ele falava. Delicadamente, o homem desceu do tronco, ficando entre nós. Então, certamente vieram para brincar? Eu adoro um bom jogo. Na verdade, Vossa Alteza, foi uma honra conhecê-lo, mas a nossa mãe deve estar preocupada. Minha mente estava confusa, tentando pensar no que dizer para aquele homem que cheirava a chuva fresca com um leve toque de fruta podre. O Rei Fei apenas balançou a cabeça. Que bobagem, Tim. Vocês chegaram até minha casa e bateram na minha porta. O mínimo que posso fazer é entreter meus convidados. Vocês têm alguma preferência de jogo? Eu sabia que aquilo era algum tipo de truque. Fadas adoram enganar e brincar com humanos de maneiras assustadoras. Eu tinha que pensar em um jogo que nos desse vantagem. Algo que nos desse chance de sair dali. Esconde-esconde? James disse. Meu coração despencou. Eu queria poder ter falado o plano para ele. O que ele estava pensando? O Rei Fei sorriu calorosamente para James. Excelente escolha, James. Um dos meus favoritos. E já que você sugeriu, eu insisto que você seja o primeiro a se esconder. Ele estalou os dedos e James desapareceu. James! Gritei. Calma, garoto. O Rei Fei coachou. Suas palavras pareciam um mel. Havia um zumbido sutil, como enxame de abelhas. James está bem, ele apenas está se escondendo. Você, meu amigo, é quem procura. E é assim que o jogo funciona. Ele se sentou no tronco. Meu pânico crescia, coração disparado. Não se preocupe, não há limite de tempo para o seu jogo. Leve o tempo que precisar para encontrá-lo. E, como eu sou justo, eu vou te dar uma pista. Perdi meu anel. Onde ele poderia estar? No mesmo lugar que James está. Você verá. Encontre o anel e grite ele está aqui. E seu irmão aparecerá. Seu anel? Olhei em volta desesperado. Que anel? Que você... Ele já havia desaparecido. Eu estava sozinho. Tentei me acalmar. Não é tão ruim assim. Eu posso fazer isso. É só achar o anel e gritar ele está aqui. E o jogo acaba. O homem era bem vestido, então seu anel tinha que ser ornamentado, destacado de algum jeito. Comecei a procurar imediatamente, vasculhando o chão da floresta atrás de algum brilho ou algo cintilante. Segundos se transformaram em minutos, e depois em horas. Pelo menos eu acho que foram horas. Eu estava com fome, mas não faminto. Estava cansado, mas não exausto. Comecei a trabalhar no automático, analisando cada folha, cada flor, desesperado para encontrar um anel. Minha memória começa a ficar confusa nesse ponto. Minha mãe disse que se passaram 2 dias antes que me encontrassem na floresta. Eu estava sujo, os olhos profundos, e só conseguia repetir sem parar. Eu tenho que achar o anel. Quando acordei em uma cama de hospital, fui bombardeado por perguntas. Da minha mãe, do médico, da polícia. Tentei responder. Mas que diabos eu ia dizer que uma fada escondeu meu irmão por causa de um anel? Minha mãe ficou destroçada. E depois disso era raro vê-la sorrir. As pessoas fizeram buscas comunitárias por cerca de 1 semana, até que, sem esperança, desistiram. O funeral foi a pior parte. Poucas pessoas compareceram, e as que vieram apenas me encaravam. Talvez pensassem que eu o matei. Talvez realmente soubessem o que aconteceu na floresta. E isso era pior. Talvez James ainda estivesse em algum lugar da floresta, no lugar onde comida e sono parecem não importar muito. As palavras já não funcionavam mais, e o Rei Fei não aparecia. Eu nunca vou esquecer a conversa que tive com a minha mãe, depois de semanas de busca. Estávamos na mesa do jantar. Você precisa parar. Ela olhava para as próprias mãos, incapaz de me encarar. Mas eu preciso achar ele, ele ainda está lá. Tim. Ele ainda está lá fora, mãe. Ela se levantou, batendo os punhos na mesa. Chega, Tim, chega! Seu corpo tremia. Eu sei que vocês estavam apenas brincando, não é culpa sua, mas por favor, eu já perdi um filho, eu não quero perder outro. Você precisa parar. Lembro-me de sentar com ela, apenas a abraçando, enquanto soluçava. Eu também chorei.
Na semana seguinte, comecei a fazer terapia. Tinha tempo de sobra para isso, não era como se eu estivesse saindo com os meus amigos. Fui rapidamente isolado depois do que aconteceu. Eu via meus amigos pelo colégio e eles apenas balançavam a cabeça e se afastavam. Seus olhos diziam tudo. Nós avisamos. Levei anos de terapia para racionalizar o que havia acontecido. Algo terrível, mas normal aconteceu naquela floresta. E que essa história de Rei Fei era apenas minha forma de desassociar da realidade. James deve ter caído, batido a cabeça ou comido alguma planta venenosa. E eu surtei e criei uma história de outro mundo para evitar a realidade. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas inocentes. Às vezes, o jogo da vida determina os perdedores, mesmo que eles nem percebam que estão jogando. Quando já era velho o suficiente, saí de casa. Eu queria começar uma vida em outro lugar, onde não me olhassem com uma mistura de pena e desprezo. Foi covarde da minha parte deixar minha mãe sozinha, mas eu simplesmente não aguentava mais. Mudei-me de volta para os Estados Unidos, trabalhei em empregos improvisados para sobreviver em um apartamento ruim. Fiquei dentro de casa na maior parte do tempo. Nunca mais caminhei em nenhuma floresta. Eu vivi uma vida que ninguém invejaria. Pouco depois do meu 30º aniversário, recebi a notícia de que minha mãe havia falecido. Ela morreu pacificamente em casa e os vizinhos só souberam dias depois por causa do cheiro. Tive que voltar para casa para enterrá-la, ao lado do túmulo vazio onde havia uma lápide para o meu irmão. Eu estava destruído durante o voo, o vazio no estômago aumentando conforme me aproximava de onde havia fugido. Eu não sei se foi sorte ou azar, mas eu encontrei uma postagem interessante enquanto mexia no celular durante o voo. Uma fotografia de uma floresta, árvores altas e a luz do sol cintilando nas folhas, e no chão um círculo de cogumelos. E um dos comentários gelou minha espinha. Nossa, um anel de fadas! Um anel? Não podia ser. Procurei imediatamente. Um grupo de cogumelos em círculo é conhecido como anel de fadas. Por um momento tentei me lembrar do que meu terapeuta dizia. Me acalmar e respirar. Apenas um acidente normal. Mas uma parte de mim, que eu pensei ter morrido, se ergueu do túmulo. E se ele ainda estivesse lá? E se ele estivesse lá o tempo todo? Me esperando? E se eu pudesse vê-lo novamente? Ao aterrissar, eu estava uma mistura frenética de dor e esperança. Cheguei à casa da minha infância e fui em direção à floresta. Nenhuma árvore fora do lugar, tudo exatamente igual a quando estive lá. A dor se espalhou no meu peito quando eu encontrei a clareira de novo. Uma dor agonizante, como se a ansiedade me dissesse fisicamente que ali só havia memórias ruins. E ao lado do tronco eu pronunciei as palavras. O canto dos pássaros parou. A floresta ficou silenciosa. E dessa vez eu sabia onde meu irmão estava. Meus pés me guiaram como se soubessem exatamente aonde ir. Algum tempo depois, eu encontrei. Em uma parte densa da floresta, sob um grande carvalho, havia um círculo de cogumelos perfeitos. Entrei no meio deles e sussurrei. Ele está aqui. Um instante de silêncio. Lentamente, o carvalho à minha frente estremeceu. Uma fenda do tamanho de uma porta pequena se formou na casca, como se uma força invisível estivesse abrindo-a. E lá dentro estava meu irmão, sentado com os joelhos no peito, exatamente como eu havia visto anos atrás. Ele não havia envelhecido um dia. Eu caí de joelhos. James sou eu, Tim. Não consegui parar de tremer, as lágrimas rolando. Ele saiu da árvore. Tim, o que aconteceu? Ele claramente se assustou com a minha aparência. Eu tinha tanto para lhe contar. Que bom vê-lo de novo. A comprovação de que eu não estava louco. Eu queria ter tempo de lhe contar tudo, mas nosso reencontro foi interrompido por alguém batendo palmas atrás de mim. Quando eu disse que não havia limite de tempo, eu não pensei que você demoraria tanto. Reconheci aquela voz. Era a voz que me convencia que não era real. Eu encontrei. Agora nos deixe ir. Olhei para o Rei Fei. Ele apenas balançou a cabeça, com um sorriso macabro. Ah, vamos lá, Tim. Isso não é justo para o seu irmão. Agora é a sua vez de se esconder. Ele estalou os dedos. Eu não sei onde eu estou agora. Eu não sei quanto tempo passou. As paredes ao meu redor são de madeira. E se essa mensagem chegar a alguém do mundo exterior, eu imploro. Se ver um menino perdido na floresta, procurando por seu irmão,
Pergunte a ele qual é a dica do enigma. Ajude ele. Me ajude. E fim. E aí, vocês gostaram? Eu adoro esse vilão, eu adoro o jeito que esse vilão é descrito. Eu não sei se vocês repararam, mas eles usam elementos da natureza para descrever ele. Que ele tem cheiro de chuva fresca com fruta podre. Ou que quando ele fala, ele coacha e que existe um zumbido atrás da voz dele, como se fossem abelhas. Mas eu quero saber se vocês gostaram também. Então, deixem nos comentários. E se vocês tiverem uma história de quando vocês eram crianças, tipo assustadora, manda também. Ou se vocês quiserem que eu conte alguma creepypasta, pode deixar os links no comentário. E pra quem ficou até o final, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.